São Francisco de Paula. A cidade de Paula, na Calábria, foi o berço do nosso santo, que nasceu em 1416, filho de pais pobres, mas trabalhadores e piedosos. Francisco foi o fruto de muitas orações do bom casal, o qual, no desejo ardente de ter um filho, fez um voto a São Francisco de Assis de dedicar seu primogênito ao serviço de Deus. Gratos por ver satisfeito seu justo desejo, deram ao menino o nome de Francisco e, vendo nele um presente do céu, envidaram todos os esforços em dar-lhe uma boa educação nos moldes dos princípios da religião. Grande foi o consolo deles, podendo observar que o pequeno Francisco correspondia perfeitamente às suas esperanças e, em muitos pontos, as excedia. Muito pequeno ainda, Francisco revelava grande amor à oração e às obras de piedade. Na idade de 13 anos, entrou num colégio dirigido por franciscanos. Com as ciências, recebeu os ensinamentos da vida religiosa e, embora não fizesse parte da comunidade, acompanhava-a em todos os exercícios, mormente nos da mortificação corporal. Um ano passou ele na prática de franciscano sem o ser. A seus instantes pedidos, os pais levaram-no consigo numa romaria a Roma e Assis. Seu desejo mais ardente era separar-se do mundo e viver na solidão. Com consentimento dos pais, procurou um lugar deserto, onde levou uma vida dedicada só a Deus e à penitência. Associaram-se-lhe mais 2 pessoas. Vieram ainda outras, e depois de alguns anos, Francisco se viu na frente de uma comunidade religiosa bastante numerosa. Com o consentimento do arcebispo de Cosenza, erigiu ele um convento, que em breve gozou da estima de todo o povo da redondeza. A santidade dos eremitas, principalmente de franciscano, atraía as multidões e numerosos foram os milagres que Deus se dignou operar pela mão de seu santo servo. A nota característica na vida religiosa de São Francisco é o rigor, que prevaleceu nas suas penitências. Seu leito era uma tábua, ou o duro chão, servindo-lhe de travesseiro uma pedra ou um toco de pau. Toma a uma única refeição, e esta só à noite. Mesmo assim, ela constava de pão e água. Penitência, caridade e humildade deviam ser o fundamento da futura regra. Seus discípulos eram obrigados a constante e rigoroso jejum e a abstinência de carne, ovos, leite, queijo e manteiga. A observação da abstinência nesta forma parecia-lhe tão importante e necessária para sua ordem que a fez objeto de um 4º voto. Nisto era guiado pela intenção de dar um contrapeso à comodidade e tibieza de muitos católicos que desprezam as leis do jejum e da abstinência. Obediente à ordem de Nosso Senhor, queria que a caridade fosse o vínculo de união na sua nova ordem. A virtude, porém, que mais se destacou na vida de São Francisco e na prática da qual chegou ao grau máximo da perfeição, foi a humildade. Estimado por papas e reis, considerava a si próprio o cisco da humanidade. Cheio do Espírito de Deus, não reconhecia em si senão miséria e fraqueza. Seus discípulos deviam ser chamados frades mínimos. O superior de cada casa usava título não de superior, mas de corretor, e devia lembrar-se sempre que era de todos o último, conforme a palavra de Cristo. Quem entre vós é o primeiro, deve ser o último. O Papa Sisto IV aprovou a regra da ordem dos mínimos e nomeou Francisco primeiro superior geral. Novos conventos foram em seguida fundados na Sicília e Calábria. Não faltaram inimigos à nova ordem, entre os quais figurava Fernando, rei de Nápoles, o qual não perdoava a Francisco a franqueza com que lhe censurava certas desordens e abusos. Francisco possuía o dom da profecia. Muitos anos antes da tomada de Constantinopla pelos turcos, predisse esta grande catástrofe. Profetizou também a queda de Otranto e a reconquista daquela praça pelos cristãos. Os milagres que Francisco operava eram tão numerosos e estupendos que o Papa Paulo II
resolveu mandar um comissário ao arcebispo de Cosenza para colher informações fidedignas sobre o servo de Deus e sua vida. Estas foram as mais favoráveis possíveis. Dos milagres operados por São Francisco, são os seguintes os mais estupendos. Chamou à vida o filho morto de sua irmã, não dando a saúde ao rei Luís XI da França, que se achava gravemente doente, converteu-o e preparou sua alma para uma morte santa. Carlos III, filho de Luís XI, dedicou ao santo uma amizade especial e extraordinária, introduzindo sua ordem em seu remo. Francisco, sentindo a morte se aproximar, para ela se preparou com o maior cuidado durante 3 meses. Passado este tempo, foi acometido de uma febre violenta. Reunindo seus filhos espirituais, dirigiu-lhes palavras repassadas de amor de Deus, exortando-os ao mesmo tempo à observação fiel da santa regra e da lei da caridade. Depois se confessou e, descalço, com uma corda ao pescoço, recebeu o santo viático. No dia seguinte, 2 de abril de 1508, morreu na idade de 91 anos. Em 1562, seu túmulo foi aberto e profanado pelos huguenotes. Estes arrastaram-no com cordas a uma fogueira para destruí-lo pelo fogo. As labaredas, porém, não ofenderam a santa relíquia. Só quando um dos hereges atirou para o fogo, já quase extinto, uma grande cruz, e esta começou a queimar, o corpo do santo também foi devorado pelas chamas. Na noite seguinte, vieram os fiéis católicos e tiraram das cinzas os ossos que o fogo não pôde destruir. Reflexões. São Francisco observava um jejum constante e aos seus religiosos, por meio de um voto, impôs a mesma penitência. O jejum é prática que encontramos na vida de todos os santos. O jejum é uma penitência inseparável do trabalho da santificação. A Igreja, nossa mãe, determina dias e épocas do ano eclesiástico, obrigando seus filhos ao jejum. Nesta sua exigência, está de completo acordo com a praxe dos apóstolos, que já conheciam o jejum como prática salutar. São do apóstolo São Paulo as seguintes expressões, todas concernentes ao jejum: castigo meu corpo e o reduzo à servidão. 1 Coríntios 9, 27. Os que são de Cristo crucificarão a sua própria carne com os seus vícios e concupiscências. Gálatas 5, 28. O jejum nos torna aptos para a oração e para recebermos as luzes divinas. Foi com este intuito que Moisés e Elias, no Antigo Testamento, se sujeitaram a um jejum de 40 dias. A Sagrada Escritura recomenda-nos o jejum como meio poderoso para alcançar as graças e benefícios divinos. A mãe de Samuel, pelo jejum, obteve a graça de ter um santo filho. Davi implorou, jejuando a Deus, a conservação da vida de seu filho. Sara, a filha de Raquel, ficou livre do mau espírito. Tobias 3, 10-25. E Cristo afirma a existência de certos maus espíritos, cuja expulsão pode ser obtida só pela oração e pelo jejum. O jejum apresenta grandes vantagens a todos que querem salvar sua alma. Primeiro, é um freio fortíssimo contra a concupiscência. Segundo, alcança-nos muitas graças. Terceiro, aplaca a justa ira de Deus. O jejum foi sempre considerado como meio abençoado de salvação e, como tal, era praticado. Não pensamos que para nós o caminho do céu deva ser mais suave do que foi para os santos do Antigo e Novo Testamento.